Coloquei para gravar a aula do dia 11 de março. E a aula passada foi a prática 6, então nós estamos na prática 7. Vou abrir aqui o deve ser. E essa aula é sobre uma coisa que é bastante legal para programação, que não é exatamente para ser mais rápido, para ser mais preciso, para ser melhor em termos de eficiência de programação. O objetivo é organizar a programação. E isso daí é uma coisa que você sempre vai ter programando em qualquer linguagem. Então, imagina, por exemplo, que no seu programa principal, então você tem aqui um programa principal main, ou void main. Eu estava tão melhor antes. Void main. Então, você está no seu programa principal e imagina que no seu programa principal você faça várias vezes uma determinada ação. Por exemplo, imagina que você tem um programa que gera boletos de pagamentos, né? Então, o seu programa tem várias funções, uma delas é gerar boletos. Então, em vários momentos, você tem que gerar boletos. Então, imagina que um determinado conjunto de instruções existe para gerar esses boletos. Ou, por exemplo, imagina que você está numa escola e que um determinado programa acadêmico da escola precisa gerar relatórios sobre as notas dos alunos, né? Então, o programa faz várias coisas, tem várias funções, uma delas é gerar o relatório sobre as notas dos alunos. Então, você pode gerar o relatório em vários momentos diferentes do programa. Então, no final do ano, você pode gerar no meio do ano. Então, existe um monte de locais no programa que você vai gerar o relatório. Você pode, você pode copiar e colar o programa de gerar relatórios nas mais variadas posições em que você quer que gere o relatório. Então, por exemplo, se você clica no mouse, ele gera o relatório, certo? Se você termina o ano, ele gera o relatório. Se você se o aluno pede a nota, ele gera o relatório. Então, o programa que gera relatórios fica copiado várias vezes na memória. E, embora isso seja perfeitamente admissível, até porque a gente tem muita memória hoje nos computadores, né? Um computador simples, até mesmo um celular hoje tem 2, 4 GB de RAM. E programa não ocupa muito espaço. Mas você ter o mesmo pedaço do programa copiado em vários lugares, uma para cada posição, uma para cada vez que você gerar o relatório, é um problema, porque imagina que o relatório tem um erro. Se ele está copiado, todos eles têm um erro. E se você quiser corrigir, você é obrigado a ir em cada um dos locais do programa que gera relatório e corrige, né? O que vai acabar fazendo com que você tenha um trabalho à toa. Uma ideia geral de programação
para organização é você separar o relatório num subprograma. Então, esse subprograma pode se chamar, por exemplo, void relatório. Só não pode ter acento. Vou botar relate. Abre e fecha. Em qualquer momento do void main que você quiser chamar o relatório, você chama o relatório. Relate. Abre e fecha. Aí, lá no meio do programa, o usuário clica em outro lugar e também tem que gerar relatório. Então, você vem aqui, relate. Ponto e vírgula, né? E o seu programa fica muito mais organizado assim. Tá? Agora, imagina que o relatório modifica conforme quem pediu. Né? Então, por exemplo, se quem pede é o Adriano, eu, o relatório tem uma cara. Quem pede é o aluno, o relatório tem outra cara. Também poderia ter dois parâmetros. Pode ter também aqui a data, tá, onde eu quero o relatório. Existem linguagens de programação que permitem parâmetros variáveis, ou seja, você pode ter 2 parâmetros ou 1 parâmetro e ele se ajusta ao número de parâmetros. Né? O C é uma dessas linguagens, só que o C não permite tanto variação como outras linguagens. Outras linguagens permitem variação muito grande entre as funções. Né? As funções podem ser assim totalmente variáveis com formato e sintaxe. O C permite alguma variabilidade, mas não muita. Dessa forma, todas as vezes que você chamar o relate, ele vem para cá. Executa, termina de executar, ele volta para o seu programa principal. Se ele chamou aqui, né, se ele chamou aqui embaixo, ele vai lá para o relatório com os dados diferentes e volta para o seu programa principal. No caso aqui, o programa terminou, mas se ele for um loop, né, ou alguma coisa assim, ele volta para o programa principal. Interessante dessa ideia é que agora você passa a ter só um local para mexer no seu programa. O relatório está errado, está dando um erro, tem um erro maluco aqui, você vai e corrige. E todos os locais que chamam o relatório estão corrigidos. Né? Isso é uma boa ideia. Então, essa ideia aqui é uma ideia chamada function, né? ou procedure. Procedimento, né? E a programação procedural é essa programação em que você pega o seu programa principal, divide em procedures, ou seja, em procedimentos, em coisas diferentes para fazer, e você foca nesse procedimento. Né? Então, às vezes você pode até, se você tiver imagine que você tem um programa complexo para fazer, você tem um time de profissionais que vai fazer o programa. Então, um fica responsável pelo main, o outro fica responsável pelas funções, pelos procedimentos. E essa técnica de procedimentos, ela é antiga. Essa técnica de procedimentos, ela é muito antiga. Ela existe praticamente desde que existe programação estruturada. Né? Programação estruturada é essa programação em que você tem a chave e uma estrutura de programa, ao contrário da programação anterior, né? A não estruturada, que era com go-tos. Então, você fazia uma coisa, go-to para outro lugar, fazia uma coisa, go-to para cá. Então, ele tinha vários go-to, ou seja, vai e para. Ele fazia uma coisa, vai para um local, fazia outra coisa, volta. Então, essa programação estruturada, você tem uma estrutura que mostra em que caminho o seu programa está indo. Né? E essa programação estruturada procedural, ela tem os seus defeitos em termos de organização, ela não é perfeita.
né? Porque para o relatório ser diferente a cada vez que você chama, você precisa fazer ifs, né? Você precisa fazer if. If quem chamou foi o Adriano, então faz isso. If quem chamou foi o aluno, então faz aquilo. Então, isso acaba complicando a programação procedural e tornando ela difícil de manter, né? Difícil de organizar. Então, mais para frente, você quer adicionar um outro tipo de relatório que, de repente, é chamado pelo coordenador, né? Pelo coordenador. O coordenador chama o relatório. Escrevi meio doido aqui, é difícil escrever com o mouse, mas o coordenador, então, chama. Aí, o que você tem que fazer? Você é obrigado a botar outro if aqui. Se for o coordenador, então, né, você faz um... Então, esses ifs aqui complicam o relatório, né? Então, a programação procedural tem os seus defeitos em relação ao que vem depois, que é o que vem depois. Opa, desculpa. O que vem depois? O que vem depois é a linguagem, a programação orientada a objeto. Programação orientada a objeto é o próximo passo a partir da programação procedural. Recentemente eu li um artigo científico em que o cara comparava a programação procedural com a orientação a objeto, e o objetivo dele era saber qual era a mais rápida. Qual é a mais fácil para o humano programar? É a do objeto, sem dúvida. A programação orientada a objeto é mais fácil para o humano, é mais fácil programar. Mas ele não estava interessado no que é fácil, ele queria saber o que é rápido, né? O que é mais rápido? E ele chegou à conclusão que a linguagem procedural era mais rápida que a orientação a objeto. Então, quando você faz um programa de orientação procedural puro, cheio das funções, cheio dos procedimentos separados, você acaba tendo um programa mais difícil de manter, porque é difícil de fazer esses ifs todos, mas uma vez que você consegue fazer, ele acaba sendo mais rápido que a programação orientada a objeto. Então, interessante que não abandone, nunca abandone as ideias antigas. Às vezes a ideia antiga é a melhor possível, né? Como é que isso encaixa em C? Como é que encaixa em C? Então, você tem aqui um main, né? Você tem aqui um main. Então, eu vou pegar essa droga aqui e vou colar aqui para cá. Eu estou querendo compilar logo isso para saber se isso vai rodar. Não rodou. Muito legal quando não roda. Ai, que droga, não rodou. Deixa eu ver o segundo programa se vai rodar. O segundo programa rodou, menos mal. Tá, daqui a pouco eu vou ver por que o primeiro programa não rodou, mas o importante é que o segundo programa rodou. Vamos para o segundo programa, então, e daqui a pouco a gente vê o que aconteceu com o primeiro programa. Então, imagina, então, que você tem um programa de matemática, né? Um programa que, comumente, você tem que chamar fatorial. Então, fatorial, se você vai usar digamos que você vai usar várias vezes fatorial no seu programa. Sabe o que é fatorial, né? Fatorial é o número multiplicado por exemplo, fatorial de 10 é igual a 1... pelos seus antecessores, né? Isso, até o 10, né? Fatorial é útil para cálculo de estatística. E praticamente todos os programas de matemática têm suporte a fatorial. E legal. Então, se você vai usar muitas vezes o fatorial, você pode pegar esse programa que está aqui, que calcula o fatorial, e colar ele várias vezes um embaixo do outro. Todas as vezes que você vai usar fatorial. Bonito, isso funciona, né? Tem o seguinte defeito essa ideia. Você acaba tendo um montão de vezes o programa. Então, se esse programa ocupa um pedaço, tipo,
200 bytes, você vai estar com um montão de 200 bytes juntos, né? Você vai estar com um montão de vezes o mesmo programa. Esse defeito não é tão grave, como eu falei, porque a gente tem muita memória hoje. Os programas são curtos, né? Os programas, mesmo os programas grandes, eles são muito pequenos em relação ao tamanho da memória que a gente tem disponível hoje. Mas isso não é um problema sério. O pior problema é você encontrar um bug. Porque se você tem o programa várias vezes no meio olha lá, uma porrada de vezes, você encontra um bug, você, ao invés de ter um bug, você tem N bugs. N erros para consertar. Né? E aí ferrou, porque um vai ficar diferente do outro, e de repente um pedaço do programa vai ter um bug, outro vai ter outro. E aí ferrou porque você não tem como manter isso. Então a ideia é você, toda vez que chamar fatorial, você então vai para esse programa aqui, um subprograma, que nesse caso é um procedimento, né, ou uma função. Pode se chamar um procedimento ou uma função. Então, se você executa, ele calcula o fatorial de 14. Aí, se você precisasse do fatorial de 10 também, você podia botar aqui, ó, fatorial de 10, e executar. O único problema é que ele escreveu o fatorial de 10 e o de 14 em seguida, um do outro. Né? Então, vamos dar um print aqui para simplesmente pular uma linha. Né? Vamos pular uma linha entre eles. E ele... escrevi print em vez de printf. Não gostou nem um pouco, porque eu mudei o nome. Tá lá, olha lá. Então, se você escrever aqui, o seu main passa a ser simples. Então, você precisava fazer o fatorial de 10, de 14, de 10 e de 3. Não tem problema. Ele calculou para você. Você olha o programa e você entende. Tá bom, vai fazer o fatorial de 3 números. Mas como é que faz o fatorial? Aí tem aqui a função. Interessante é que você pode, inclusive, combinar. Você poderia combinar as chamadas das funções. Né? E, por exemplo, fazer aqui a fatorial de 14 dividido pela fatorial de 13. Ou menos, ou vezes. Vezes é mais maneiro. Vou botar float, não, vou botar. Aí pronto, você tem combinações de fatoriais em que você está gerando. Olha lá. Fatorial de 2 é 2, fatorial de 3 é 6, 6 vezes 2, 12, está lá. Para fazer dividido, tem que ter saída em float. Vamos ver se isso vai funcionar. Porque a saída é int, eu não tenho certeza se isso vai funcionar. Funcionou. Bom, funcionou, mas acabou dando 0. Né? Para funcionar dividido, tem que fazer isso aqui ser saída float. Mas o fato é que vai funcionar legal se for multiplicado. E o interessante é que você pode combinar isso em novas funções. Então, por exemplo, você tem uma nova função que calcula alguma coisa a partir do fatorial, você pode chamar o fatorial dentro dessa nova função. Então, você cria blocos. E esse é o tchan da linguagem procedural. Você cria blocos que fazem pequenas coisas, depois você combina esses blocos. Então, você tem um bloco que faz a fatorial e você tem um outro bloco que calcula alguma coisa que precisa do fatorial. Então, você vai quebrando os blocos em pedaços, né? Você tem uma organização de dividir para conquistar, né? Então, você vai dividindo em pedaços para poder fazer um programa maior e mais complexo mais para frente, que fique mais fácil ser mantido, né? Então, você tem duas novas funções que vão usar o fatorial, você só precisa ter uma vez o fatorial feito, né? E como é que faz o fatorial? Eu faço um for que vai de 1 até n, né? Então, por exemplo,
Deixa eu fazer aqui um print screen e passar isso aqui para o Paintbrush. Então, você tem um for, e ele vai fazer isso aqui, que está aqui dentro, desde 1 até N. Né? E está vendo que está I menor ou igual a N? Então, ele vai fazer isso até N. Então, no nosso caso, por exemplo, 10. Ele vai fazer isso de 1 até 10. Então, ele vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo valor de I. Né? Então, o I vai de 1 a 10. Então, ele vai pegar o resultado, que é 1, e vai multiplicar por 1. Depois, ele vai pegar o resultado, que é 1, e vai multiplicar por 2. O que resulta em 1, o que resulta em 2. Depois, ele vai pegar o resultado 2 e vai multiplicar por 3. Depois, por 4. Depois, por 5. E assim por diante. Isso é o fatorial, né? Na prática, isso é fatorial. Então, você tem 6. Aí ele vai multiplicar 6 por 4, 24. Aí ele vai multiplicar 24 por 5, e assim por diante até o 10. Ele tem que fazer inclusive o 10, que a fatorial de 10 vai até 10. Né? Então, ele tem que fazer até o final. E toda vez que você tiver alguma coisa que você repete muitas vezes, não deixe no seu programa principal. Deixe no seu programa, deixe com um programa separado, porque aí você está usando uma forma de programação que é muito mais inteligente, muito mais fácil de manter. Bom, já que esse funcionou, deixa eu ver a cagada que deu aqui no primeiro programa. O primeiro programa não funcionou. E se eu conseguir descobrir qual é... funcionou sim, ele deu só um warning. Ele não ficou muito feliz com a conversão de char, de string para char. Ok, se ele ficou infeliz, mas o fato é que funcionou. Então, olha só, essa minha função, ela se chama imprime 9 vezes. Não, imprime nome vezes. Ela tem duas entradas. O nome e o número de vezes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir na tela Cefet 10 vezes e eletrônica 100 vezes. Então, por isso que quando eu dei compile and run, ele escreveu aqui Cefet. Bom, eu não vou contar se está realmente 100 vezes, mas aqui o Cefet tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes. Ele basicamente fez um for aqui, né? Fez um for aqui, de 0 até o número de vezes, e foi imprimindo várias vezes. Eu podia, por exemplo, trocar essa função para pular linha. Então, agora ele vai escrever uma vez por linha, ó, Cefet, um monte de vezes. Aliás, era melhor que eu botasse o pulo de linha depois. Então, tá lá, Cefet, depois eletrônica, até o final. Né? Então, se você quisesse, você poderia colocar esses dois for aqui assim, ó. Alguém podia até achar isso mais fácil. Eu faria a mesma coisa. Ó. Nem precisa disso. Eu faria a mesma coisa. Olha lá, aconteceu a mesma coisa. Né? Qual é a diferença desse programa para usar a função? Posso, inclusive, deletar a função, porque ele continua funcionando. Qual é a diferença? A diferença é que eu coloquei o programa um embaixo do outro. E eu vou ter mais programas aqui para baixo. Um programa, normalmente, vai ficando mais complexo com o tempo. Você vai adicionando coisas, trocando coisas, colocando uma coisa. E esse formato, ele enche o main de coisas diferentes que você está fazendo e você acaba não focando no que o seu programa principal deve fazer. Então, esse jeito aqui, em que você tem uma função, né,
ele permite que você não se repita, você tem só um programa, você não se repita, e você simplesmente chama. Imprime Adriano 2 vezes, imprime Olá 20 vezes. Olha lá. Ah, eu não devia ter botado acentuação. Acentuação deu problema. Mas vou trocar, tirar essa acentuação aqui. Acentuação não é legal com o micro C. Então, ele foi lá e imprimiu, né? Então, quando você olha o seu programa, você entende, imprime o nome vezes. Imprime o nome vezes, entendi. E se o seu programa tiver mais código aqui para baixo, você não vai ficar tendo que olhar se esse código tem a ver com o de baixo, porque você já sabe o que ele faz, né? Então, o objetivo disso é organização, e não ficar mais rápido. Isso não é uma forma de fazer alguma coisa mais rápido. Isso é uma forma de organizar a programação para que ela faça sentido, né? Principalmente se você for ler de mais tarde, se você for ler depois. Aqui eu criei uma função. Nossa, hoje está bom. Ele fez 2 vezes. Bom, hoje eu criei aqui eu criei uma função que está vendo que ele inicia o nome da função com bool, né? Ele inicia o nome da função com bool. Essa função aqui do fatorial inicia com int. O que significa quando uma função inicia com int? Preferi isso aqui preto. Foi. O que significa quando a função inicia com int? Quando tem escrito int no início, significa que ela vai retornar o inteiro. Ela retorna um inteiro, um int. Por que ela retorna um int? Porque o fatorial ele tem um número, ele retorna um número, né? E ele também recebe um número n de entrada. Então, isso daqui é uma entrada, que você chama fatorial de um número, não é isso? Você vai chamar fatorial de, por exemplo, 10. Mas essa função aqui que estava no primeiro programa, ela não tem nada escrito no início. Olha lá, ela não tem nada aqui, não tem nada. Isso significa, quando a função não tem nada escrito no início, nem int, nem nada, significa que ela só é um procedimento, ela só faz uma coisa e não retorna nada. Que é o nosso caso aqui, ela imprime o número de vezes, mas ela não retorna nenhum valor, nenhuma conta, nada de retorno, né? E aqui ela recebe o nome e recebe o número de vezes. Então, essas daqui são as entradas. Essa nossa nova função desse programa agora, ela retorna bool. Bool é uma variável booleana, ou seja, ela é verdadeiro ou falso. Ela retorna verdadeiro ou falso. A única coisa que ela retorna é um bit dizendo verdadeiro ou falso. E ele checa se o número é primo. Ele verifica se o número que você passou é primo. Se for primo, ele retorna true, verdadeiro, é primo. Se não for primo, ele retorna false, não é primo. Então, ele vai verificar se o número é primo. Então, aqui tem um algoritmo que se verifica se o número é primo. Teoricamente, se você poderia ter pego isso aqui da internet
e não está mais nem olhando para isso, nem se importa se isso está funcionando ou não. Aliás, não se importa como faz, se importa só se está funcionando. Daqui a pouco eu vou explicar como o algoritmo funciona, mas ele basicamente verifica se o número é primo ou não. Nesse caso, é primo. 13 é primo. Aí, se eu colocasse aqui 14, ele ia dizer para mim que não é primo. Aliás, ele não ia dizer nada porque eu não pedi para dizer nada. Né? Mas eu podia fazer assim, ó. Primo. E aqui um else. Não primo. Como ele retorna, essa função retorna um booleano, ele retorna se é primo. Se for, ele vai escrever primo na tela. Senão, ele vai escrever não primo. Não primo. Ai, droga, botei a acentuação de novo. Não primo. E aí, esse número aqui é primo? Caramba! Que sorte! Não pode. O que aconteceu aqui foi que eu passei do limite de inteiros, né? O limite de inteiros é 2 bilhões e pouco. Então, por isso que deu que é primo, embora não seja. Vamos botar um número até 2 bilhões. Vamos botar aqui... Aqui eu tenho 20 milhões. Isso. Tem razão. Passou do 32-bit integer, que é 2 bilhões e pouquinho, né? Eu posso até mostrar isso aqui para vocês, que é 2-bit integer. Gustavo, que ele passou do 32-bit integer e calhou de encontrar um primo. Né? Então, isso foi realmente uma cagada absurda. Não sei que tem algum erro aqui mas olha só, esse aqui é o limite do primo, é 2 bilhões, 147 milhões, 400... Desculpa, limite do inteiro. Né? O inteiro não pode passar disso aqui. Olha, vamos botar então aqui. Vamos botar aqui um número menor. Agora vai dar para ver se é primo ou não. Não primo. Esse não pode ser primo. Por motivos óbvios, nenhum número par é primo. A não ser o 2. Esse aqui, será que esse aqui é primo? Não primo. Vamos tentar o 5. Não, o 5 não pode, lógico. Vamos ver o 7. E pelo jeito... Primo! Ou não. Porque esse aqui é o limite, eu não sei se ele pode ter o limite. Bota no Google, é primo? Ele cola esse número no Google e bota, é primo? Será? Primo. Calculadora. Calculadora de números primos. Digite um número. Tá lá o número. É um número inválido. Muito bem. Esse número é um número inválido. Ou seja, a calculadora aqui do que eu encontrei é uma droga. Vamos botar 2. 2 é um número inválido. Já notei que essa eu não confio, calculadora né? Não é muito confiável. É uma bosta. Vamos lá. Tá. Também verificar. Digite um número. Tá aqui o número. A forma mais mongol de descobrir se o número é primo é você dividir o número até o valor dele. Então, você tem 337. Você quer saber se ele é primo? Você divide ele por 2, divide por 3, divide por 4, divide por 5, fatoração, divide né? por 6, divide por 7, divide por 8. Se ele for divisível por qualquer número, você pode parar que ele não é primo. Agora, se você chegar até o 333, 332 no caso, né? Que lógico, você divide 333 por 333, vai dar divisível. Mas você pode dividir até um n-1. Né? Essa é uma forma mongol de fazer. Né? A forma mais inteligente é você dividir por todos os primos no caminho. E você divide por todos os primos até n dividido por 2, ou seja, até metade do valor.
tem 1.499. Quer saber se é primo? Então você vai dividindo por todos os primos até a metade, né? E isso também não é a forma fácil, a forma mais rápida. Existem formas ainda mais rápidas de fazer. E alguém pode perguntar, por que eu quero saber se o número é primo? Existem várias razões para você fazer isso. Geralmente, criptografia é baseada em números primos. Então, você saber se um número é primo é importante para criptografia e para decriptografia, né? Então, aqui eu não acho que esse número aqui é primo, porque ele está no limite, né? No limite. Então, eu já mandei aqui calcular, mas... olha só que legal. Cliquei na propaganda, muito bem. Fiquei tão feliz que cliquei na propaganda. É primo mesmo, nós conseguimos descobrir com a nossa calculadora. Demorou um tempinho, ó, mas ele disse que é primo, né? Então, bonito, tá? Pô, por que demorou assim? Demorou um tempo ali, não? Um bom tempo ali, né? Porque o programa que eu fiz é uma droga, um programa mal feitado. Tá. Né? Como eu falei, existem programas que conseguem descobrir se é primo muito rápido. Você vê que esse cara aqui, ele é muito rápido. Considerando que eu clico aqui, ele vai na internet, manda o comando, e depois a internet repete, manda para você, bota um número maior para ver se não é o limite. Eu vou botar 9. Is not a prime. Então, provavelmente... Pô, tá bonita essa tradução, né? Número is not a prime. tá beleza essa tradução aqui do cara. Mas é engraçado que quando bota além do limite, ele caga a tradução. Ou será que isso é normal? É normal. A tradução é cagada. Quando ele não traduziu essa parte aqui para o português, né? E existem técnicas assim, super avançadas para saber se o número é primo, para que você não precise ficar dividindo. Inclusive, tem tem uns matemáticos malucos que ficam tentando descobrir primos absurdamente grandes, tipo 2 elevado a 999, coisa assim do gênero. E tem até prêmio para tentar encontrar primos gigantes, né? Primos absurdamente grandes, como primos de Marseille, né? Tem até aqui nesse calculador, tem um primo de Marseille, quer ver? É esse aqui, ó. Acho que é esse. Que são primos especiais, que são grandes, né? Valores muito grandes. E não encontrar primos de valores muito grandes não é útil, não é útil. Mas primos de tamanho normal são usados em criptografia, isso, Gustavo, são usados em criptografia. Não só em criptografia, como também em matemática. Então, em matemática, de forma geral, você tem que usar primos para encontrar certas características de função, certas rotações, certas gerações de números usam números primos. Geração de números aleatórios pode usar número primo. Então, o número primo é útil de forma geral. Utilidade da criptografia é você pegar tipo assim, o número primo para a criptografia, sabe? Tá. É pelo seguinte, se o número for fatorável, na criptografia você quer encontrar um resultado fixo a partir de uma entrada fixa. Então, por exemplo, você tem esse texto, né? E você quer pegar esse texto e transformar num texto que não seja legível para que alguém tenha que digitar uma senha e recuperar esse texto, né? E a forma de fazer isso é com um conjunto de multiplicações que vai trocando letra a letra por outra letra. Tipo um force, né? Ele vai forçando várias vezes, né? Até conseguir, né? Tipo, é porque tem programas que tentam desvendar senhas, né? Por brute force, né? Por força bruta.
mas não é a força bruta, é a forma de quebrar, né? Então você tem, por exemplo, você tem um texto, Adriano. Você quer trocar esse texto por uma outra sequência de textos, certo? Essa sequência de textos, ela precisa ser equivalente a Adriano se você prover uma senha. Se você prover uma senha. O problema é que outras sequências de texto podem também dar Adriano. O que significa que o usuário, teoricamente, poderia quebrar a sua criptografia com outra chave, por com exemplo. outras chaves, né? O que é terrível. Então, se você tivesse um número que não fosse fatorável, isso favoreceria a que isso não fosse quebrado. Então, usar números primos não fatoráveis cria números que não são acessíveis de outra forma. Faz sentido, Então, entendi. essa é a razão de usar números primos em criptografia, mas eu vou ser totalmente honesto com você, eu não tenho absoluta certeza, eu nunca trabalhei com criptografia especialmente, para te dar assim, certeza, eu acho que é isso, pelo que eu li, né? Mas assim, te dizer com certeza como usa, eu não posso fazer, porque não é realmente a minha praia. Mas aqui você colocaria qualquer número, ele te diria que é primo. Quanto menor for o número, menos tempo vai demorar. É que não demora tanto assim. Esses números aqui não vão ser primo nem a porrada, né? E pelo jeito, isso aqui não é primo. Que engraçado. Mas tudo bem. E o fato é que essa aula não era sobre números primos. Essa aula é sobre funções. Você separa um determinado pedaço do seu programa numa função e, de repente, tu dá para outra pessoa fazer. Então, você tem um montão de gente trabalhando no mesmo programa. Você tem o Word, por exemplo, o Excel. Você não acha que tem uma pessoa só trabalhando no Excel, né? Ou trabalhando no Word. Você tem trocentas pessoas trabalhando. Então, quer adicionar uma funcionalidade no Word? Então, você vai botar um grupo de pessoas para trabalhar nas funções que fazem essa funcionalidade. E outra pessoa tem que ficar com o main, né? Para poder chamar essa funcionalidade no local dela, no menu, sabe-se lá onde, né? E você divide. Mesmo que você só tenha uma pessoa para fazer os seus programas, que é o caso do meu programa para Android, ainda assim eu divido o programa em funções e ainda divido em arquivos. Então, todas as funções sobre um determinado assunto estão nesse arquivo. Todas as funções sobre outro assunto estão em outro arquivo, e estão em arquivos separados. Para facilitar, né? Eu fico pensando, pô, tá com um erro na função que chama câmera. Ou então vou abrir o meu arquivo que chama câmera. Então tá aqui as funções. E essa função aqui que está com erro. Então vamos ver o que tem aqui dentro que está causando esse erro. Tá? E dentro daqui da função tem o algoritmo que checa se o número é primo, e ele para você ver aqui, ele é totalmente mongol. Ele vai verificar se o número n porcento i é igual a zero, que significa que se o resto o resto da divisão, né, é zero. Porque se o resto for zero, significa que é divisível. Então, isso aqui significa o resto da divisão. Então, imagina que você bota aqui o número 4, e logo de cara ele vai tentar dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2, resto zero. O resto é zero, e aí ele dá return false. Quando você escreve return numa função, ele acaba a função aqui e volta para lá, volta para o main. Que você deu return, o return finaliza a função, acabou. Mas se você botou 5, 5 dividido por 2 tem resto, o resto não é zero. Então ele continua, ele vai tentar dividir, e mais, ele vai tentar dividir 5 por 3. Aliás, não vai não, porque já passou da metade, né? Ele tenta dividir os números desde 2, de 1 em 1, até a metade do número. Né? Porque se você, por exemplo, tiver 10, não tem sentido dividir por 6, porque vai dar menos de 2. Né? Não tem sentido continuar a dividir 10 por 6, 10 por 7, 10 por 8. Então, ele só vai até 5. Aí, se você pensar, também não tinha muito sentido
e além de 1/3, porque o 3 também é número primo, então você poderia botar aqui 3 e ele ia ficar um pouco mais rápido. Mas, na verdade, isso não é o mais rápido possível. O mais rápido possível é você ir de primo em primo. Olha, que interessante, porque você passa, para você saber se o número é primo, você precisa dos números primos. Dá para ver que isso é enrolado de fazer, né? Tem matemático aí estudando no doutorado e no mestrado números primos. Por incrível que pareça, existe matemática estudando números primos no doutorado sobre números primos. Eu tenho um colega que é especializado em números. Ele é matemático com mestrado, fazendo doutorado, e a especialidade dele é números. Eu costumo brincar com ele que ele só... A especialidade dele são os números inteiros. Ele não chegou ainda nos racionais. Ele não chegou nas frações. Né? Ele está ainda estudando os inteiros. Primeiro, já no doutorado, né? E no futuro, no pós-doutorado, de repente, ele começa a estudar os números fracionários. 2,5, não, muito complexo para mim. Eu só estudo 2 e o 5, separado. Então, é interessante que tem área de números inteiros, né, de estudo até hoje, para doutorado, não é para graduação, não, hein, cara, para doutorado. E, se não me engano, isso aqui está errado. Isso aqui não é parte da matéria de hoje, não. Bom, pessoal, é isso. O meu objetivo aqui era realmente mostrar para vocês as funções, como funciona, para que serve, como você pode usar, né? E fiquem atentos, porque eu vou passar um trabalho para valer a nota P. Eu não sei nem qual P a gente está, P2. P2, dentro em curto prazo, eu vou passar um trabalho simples, provavelmente eu vou pedir para fazer uma função qualquer, e isso vai fechar a nota P2 da nossa matéria. Tá? Bom, pessoal, é isso aí. Alguma dúvida? Todo mundo viu? Tranquilo? Sim. Beleza, eu vou parar aqui a gravação.